Fala galera, no episódio dessa semana vamos falar sobre dor crônica, mais especificamente sobre dor neuropática. E vamos conversar com uma paciente que sofre dessa moléstia e que recorreu à medicina alternativa utilizando o CBD. Mas isso logo depois da nossa vinheta. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Sapão e hoje vamos falar um pouco sobre uma das moléstias em que os canabinoides, e especificamente o CBD, o canabidiol, tem sido um grande aliado para as pessoas que tratam desse mal que a gente vai falar hoje, desse mal, que é a dor crônica neuropática. Dores, na verdade, são experiências sensoriais ou emocionais desagradáveis e que podem estar relacionadas a lesões potenciais ou outras doenças. Quando essa dor ela persiste de alguma forma, ela é considerada uma dor crônica, Na verdade, ela é considerada uma dor crônica se ela durar mais durante um bom tempo, por meses ou anos. Se ela durar também por meses ou anos depois de resultar de uma lesão ou de um problema que originalmente causou essa dor. Ocorre quando, depois de várias vezes, ela aparece e volta de maneira recorrente. Então, isso também é considerado uma dor crônica. E também quando está associada a alguma doença crônica, como câncer, artrite, diabetes, fibromialgia ou alguma outra ferida que não cicatriza. Também pode estar associada a herpes zoster, que é uma das doenças que também pode criar uma dor crônica. A dor crônica ela pode resultar também de uma lesão leve ou de uma lesão nas fibras nervosas, quando você sofre uma pancada, uma batida, você torna determinado ponto do seu corpo mais sensível. Na verdade, a dor, e essa explicação foi do Dr. Victor, numa live dele falando sobre fibromialgia, quando o nosso corpo sente alguma dor, algum desconforto, na verdade não é direto. A gente sente, os nossos sensores neurológicos mandam uma mensagem para o nosso cérebro devolve uma mensagem dizendo que aquilo lá é um incômodo, é uma dor. E assim funcionam mais ou menos as dores. A crônica é porque ela persiste durante um bom tempo. E pode persistir também por questões de ansiedade ou de fatores psicológicos que ajudam algumas pessoas a desenvolverem outras sensações desagradáveis por causa dessas dores, A pessoa às vezes sente que já sabe que está com uma dor e que normalmente ela vai e volta, ele pode ficar talvez com medo, ou com alguma ansiedade, alguma preocupação e fazer com que essa dor seja mais profunda ou mais intensa de determinada forma. Diversas coisas podem produzir essas dores. Originalmente, as dores crônicas, elas vêm por uma razão fácil de detectar ou por um motivo óbvio, por uma lesão, uma doença, uma pancada ou uma dor nas costas, enfim. Mas quando ela passa para um grau acima, de uma dor que é um pouco mais frequente, um pouco pior, ela pode ser mais difícil de ser detectada. Os sintomas, normalmente, de uma dor crônica é a dor frequente, além da dor frequente dos desconfortos, da ansiedade que a gente já falou, estresse, etc. As pessoas podem se sentir cansadas, apresentar problemas para dormir, insônia, perda de apetite, ou um desgosto por determinadas comidas ou pela comida e por isso perdem peso, podem se tornar constipadas e irritadas, diminuir libido, tem várias consequências que podem trazer de dor crônica e esses problemas também podem ser desenvolvidos de uma maneira mais gradual. Na verdade, a dor constante impede que essas pessoas tenham uma qualidade de vida boa e gostem o que fazer e por isso elas acabam se tornando mais deprimidas, mais ansiosas, e com um estresse maior, interrompem atividades que elas gostam, evitam de se socializar por causa dessa dor, ficam mais preocupados com a saúde física, aquelas pessoas que ficam psíquicas por saúde, enfim, tem vários tipos de dor crônica que podem ocasionar, mas hoje a gente vai falar sobre a dor crônica neuropática, que é uma das espécies de dor crônica. A dor crônica neuropática é um dos tipos de dor que afeta o sistema nervoso central, através do cérebro, tronco e da medula espinhal, o pessoal que tem problema de hérnia normalmente tem esse tipo, ou o sistema nervoso periférico, das mãos, das extremidades, que são as raízes dos nervos periféricos. Então, é uma enfermidade que hoje acomete 10% da população mundial, ou seja, bastante gente tem dor neuropática, que é uma dor muito aguda, muito grave, e que é uma dor que já diferente da dor crônica normal, ela tem um diagnóstico um pouco diferenciado, um pouco mais difícil, porque
porque pode vir de uma lesão, ou às vezes pode vir de uma possível lesão, ou de uma lesão que não é fácil de identificar. E aí vai precisar de exames para detectar de forma melhor, fazer exames clínicos, além de outros convencionais, porque também, quando se sente uma dor crônica neuropática, pode ser um prenúncio de alguma doença grave, de um câncer, um diabetes, ou doenças que podem trazer complicações maiores. Então, é muito importante que tanto o paciente quanto o médico conheça de forma profunda, né, não só o neurologista, mas todos os médicos, todas essas consequências de dores, reclamações de dores, né, solicitar exames corretos ou fazer encaminhamentos para o médico correto e daí criar uma base para um tratamento mais efetivo. Os sintomas são diversos, eles variam e podem surgir de forma espontânea ou de forma provocada e em diversas combinações. A dor com mal-estar, dor com cansaço. Sobre esses sintomas, né, de dores neuropáticas, etc. O mais interessante, a gente vai falar logo daqui a pouquinho, alguns profissionais que vocês podem procurar, as pessoas que tiverem maior interesse, para poder saber mais. Eu não sou médico, né? Ninguém da equipe aqui é médico, a gente só está aqui com caráter informativo, a gente tenta ajudar vocês o máximo possível e por isso a gente vai de forma mais responsável indicar alguns médicos sem responsabilidade nenhuma, alguns que a gente acompanha. Então, nos estudos mostra que os tratamentos da maioria desses pacientes da dor neuropática utiliza opioides, analgésicos comuns, mas normalmente, né, já tem algumas medicinas alternativas, formas alternativas, como estímulo da medula cerebral, alguns choques sensitivos, tratamentos sensitivos, fisioterapias, tratamentos, né, psicológicos, né? Mas isso não costuma resolver, ou às vezes é tratado de forma incorreta, com doses que não atendem, ou esses remédios trazem reflexos que são piores do que a própria dor. Então, opioides e analgésicos em excesso acabam trazendo vários problemas, vários outros desconfortos chatos que ficam incomodando e por isso dificulta também o tratamento, né? Existem alguns pacientes que são refratários a alguns, né, que a dor é intensa e o tratamento é difícil. Então, interessante mesmo, né? Na verdade, é o que eu estava dizendo. Quem vai poder esclarecer melhor sobre esse assunto, sobre dor crônica, dor neuropática, é um médico especialista, normalmente neurologistas, né? E aqui no nosso canal a gente tem alguns profissionais que são referências, que nos ensinam bastante, trazem muito conteúdo que nos ajudam a reproduzir esse conteúdo e que a gente vai indicar, normalmente sem nenhum compromisso. Vamos indicar assim, vamos citar o nome deles aqui, as referências, para, se for o caso, vocês entrarem em contato e falar com eles, porque são profissionais que a gente de fato confia e são referências para a gente para indicação, né? Por exemplo, a gente tem a doutora Patrícia Montanhê, da clínica Neurovince, uma doutora que a gente está sempre acompanhando ela e traz sempre conteúdo muito interessante. A doutora Paula Della Stella, que é a precursora da prescrição de CBD no Brasil, né? Ela foi a primeira, salvo engano, ela é a primeira a prescrever CBD no Brasil. O doutor Pedro Pierro, da Cichet, esse vocês têm que seguir lá, porque os caras são foda, trazem notícias excelentes e um conteúdo muito denso e muitos deles com referência científica que a gente vai poder utilizar e vai poder replicar para vocês. O Dr. Pedro Melo, da CB Doctor, e o Dr. Victor Wertzmann, que é o Dr. Victor que eu falei lá, que explicou o negócio da dor, além de outros que também estão na mídia, também podem ser buscados por via das associações. A gente sempre volta a reforçar que o trabalho das associações, que são os primeiros ativistas na causa pró-cannabis, é muito importante e eles ajudam bastante os profissionais a resolver questões desse sentido, né? A direcionar para um médico interessante, para um advogado que conhece sobre a causa, e isso a gente vai continuar indicando as associações para vocês. Muitas delas vocês vão poder buscar, a gente até indica nos nossos vídeos anteriores, a gente chegou a indicar. Então hoje a gente vai conversar com a Tatiana Pagi, que é uma paciente portadora de dor crônica neuropática, se não me engano ela teve uma hérnia, ela vai contar essa história pra gente, e hoje ela é usuária legal de CBD, vai contar pra gente essa história de como ela iniciou o uso do CBD e por que ela optou por essa medicina alternativa, como que essa medicina alternativa fez diferença pra ela, né? Então vamos bater esse papo, eu vou chamar ela aqui, vou preparar tudo e daqui a pouco a gente se fala já quando a gente conseguir falar aqui com a Tati, tá bom? Voltamos já.
Vamos lá, galera, voltamos. A Tati está entrando aqui, ó, e vamos conversar com ela. Vamos bater um bate-papo legal aqui com a Tati sobre a moléstia dela, sobre o que ela tem para nos mostrar e nos contar sobre a história dela, que vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para aqueles que têm esse mesmo problema e que com certeza passam por esse incômodo, que é uma chatice. Oi, Tati, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por você ter contribuído aqui com a gente, por você estar aqui contando a sua história. A gente sabe que não é todo mundo que gosta de contar a história, mas é muito bom você estar aqui, é uma das pessoas que está colaborando com a gente e que eu tenho certeza que vai ajudar com o seu conteúdo, com o seu depoimento e com a sua história, a gente replicar os benefícios desse tratamento alternativo que você está fazendo, né? Então... tomara que sim. Vamos lá. Tati, conta pra gente então, você teve uma patologia que deixou, ou alguma doença crônica que deixou você com esse diagnóstico de dor neuropática? Como é que foi que aconteceu? Pois é, Fábio. Eu tenho um problema na coluna, né? E teve um agravo bem significativo, né, nesse problema, que acabou me desencadeando um problema de dor neuropática, né? E, assim, tentei várias alternativas, com uso de morfina, outros opioides, como tramal, neuromoduladores, como gabapentina, relaxantes musculares, muitos remédios para dor, muitos, assim, a quantidade de medicação que eu tomava era muito grande, sabe? Muito corticoide. E depois de várias tentativas, depois de muito tempo, depois de todas as tentativas não terem muito sucesso com a questão de medicação e depois de várias cirurgias, meu médico, né, meu neurocirurgião, Dr. Igor, ele me propôs de começar a fazer um tratamento à base de canabidiol, e tem 1 ano que eu comecei a tomar e, assim, depois de todo esse processo que eu passei por vários anos, tentando vários tipos de medicação, depois que eu comecei com o canabidiol, minha vida mudou muito, sabe? Mudou muito. Eu hoje não tomo mais morfina, que eu tomava morfina 4 vezes ao dia. Eu tomava vários outros remédios várias vezes ao dia, com dosagens muito altas. E hoje em dia eu vivo à base de canabidiol. Sem ele, eu não sei o que eu faria para voltar a ter um pouco de qualidade de vida. Nossa, que bom, que história interessante. Mas só conta aqui um pouquinho pra gente. Você, então, primeiro foi tratado, obviamente, pelos métodos, né, tradicionais, vamos dizer assim, chegou a tomar remédios. E quando você tomava esses remédios, resolvia pelo menos o problema ou resolvia paliativamente? Como é que era? Na verdade, nem paliativamente, sabe? Porque não resolvia o problema da dor, eu continuava com dor, continuava sem ter qualidade de vida, continuava sem poder fazer as atividades que eu sempre fiz, que eu sempre realizei no dia a dia, e realmente com o uso do canabidiol mudou tudo. Eu consigo fazer, eu consegui voltar a fazer coisas que eu já não fazia há muito tempo. Nossa, que legal. E além desses problemas, também tinha os reflexos, né? Os remédios normalmente trazem vários outros problemas gástricos, enfim. E vem cá, e foi muito difícil você chegar a ter acesso ao canabidiol? Como é que foi? Você primeiro precisou recorrer a alguma fonte que em tese não é legal, não que seja ilegal, mas, né, que seja do mercado negro, enfim. Uhum. Já primeiro pediu autorização e depois comprou? Como é que foi esse processo todo? Que dificuldades você passou por esse processo? Pois primeiro eu tinha uma receita para tentar trazer o canabidiol dos Estados Unidos, tá? Aí eu entrei com toda a documentação, Anvisa, e aí, assim, aquela burocracia, manda papel e não volta, e aí eu acabei desistindo, e eu através de uma outra amiga que tem um irmão que tem até epilepsia, e me indicou a Abrace. Até eu conseguir o meu cadastro na Abrace e ficar sem a medicação, sem conseguir essa questão do canabidiol, eu comecei a comprar o óleo, sim, com outras pessoas que fabricavam, sem vir de fora, já comprava aqui no Brasil mesmo. Sim. Aí eu consegui concluir o meu cadastro na Abrace, né, que é essa associação que, assim, para mim, foi a melhor coisa que podia ter acontecido.
Aí eu consegui fazer o cadastro na Abrace, mandei toda a documentação do meu médico, o laudo do meu problema, a prescrição da medicação, e eu consegui fazer o cadastro e hoje eu compro por lá. Mas eu fiquei uns 2, 3 meses precisando comprar por fora até conseguir, porque assim, eu comprei pela primeira vez para experimentar e eu senti uma resposta muito positiva relacionada ao medicamento, né? E aí, quando eu consegui comprar na Abrace, tá tudo certinho, eu compro pela associação e é isso, assim, não é um caminho muito fácil para se chegar, mas existem caminhos aleatórios, entendeu? Existem caminhos paralelos, mas assim, é melhor fazer tudo direitinho, tudo certinho. A Abrace tem uma boa aceitação, eles têm uma série de patologias que eles ajudam nessa questão do tratamento. E que, assim, até no site da Abrace tem bastante coisa falando sobre todas as patologias que eles tratam, quem são, tem uma lista de prescritores, de médicos prescritores, não só em Brasília, como no Brasil inteiro. E eu acho que é bem interessante, vale muito a pena. Ah, que legal. A gente também divulga sempre o trabalho das associações, a PEP, a Abracan, da Abrace Esperança. A Abrace Esperança, na verdade, é uma grande referência. E fora a referência associativa, como pessoas, as pessoas que estão lá tocando a Abrace são pessoas excelentes, maravilhosas, e isso é muito interessante. E Tati, o que você acha? E agora já é bem... Primeiro, eu agradeço por você ter contado essa parte da sua história, contado tanto que faz diferença na sua qualidade de vida. Demorou muito os efeitos do CBD para fazer quando você iniciou o tratamento? Ou não? Fábio, eu senti já no primeiro dia. Pô, olha aí, ó, que interessante. Não, assim, eu não sei se isso foi para mim, porque assim, eu já estava acostumada com outros tipos de medicação, com outras medicações, né? Que é até mesmo o caso da morfina, do tramal e da gabapentina, enfim, dos outros remédios. E assim, já no primeiro uso eu já senti a diferença. E com o passar do tempo, foi só melhorando. Eu achei que foi muito bom, muito bom. E além dos benefícios com relação à sua dor neuropática propriamente dita, você sentiu algum outro benefício, por exemplo? Porque tem gente que diz, olha, eu dormi melhor, agora eu como melhor. Não, muitos. Fábio, eu desde que comecei com o meu problema, eu sempre precisei de tomar remédio para dormir. E eu não tinha um sono com qualidade. Hoje em dia, eu não tomo mais remédio nem para dormir, eu não preciso mais de nenhum outro tipo de remédio para dor, porque meu problema, assim, realmente é o sistema nervoso central, então funciona maravilhosamente bem. Eu não tomo mais remédio para dormir, eu diminuí a quantidade de remédio, eu não tenho efeitos colaterais, não tem efeito rebote de remédio, porque não tem nenhum tipo de efeito colateral a medicação. Nossa, que ótimo, maravilha, isso é muito importante. E aí eu ia passar agora para a parte um pouco subjetiva. A gente está fazendo um trabalho no nosso canal de reeducação e sempre quando a gente faz essas entrevistas, a gente quer saber a opinião do paciente, da pessoa hoje que está fazendo uso desse CBD, qual que é a sua perspectiva com base nas notícias que estão saindo, nas coisas, né? Vamos desconsiderar um pouquinho as partes políticas, porque eu acho que essa parte, quando a gente engloba, a gente tem várias coisas para discutir, mas em termos de educação da população brasileira, você acha que o Brasil hoje, assim como outros países, Equador, Uruguai, Canadá e Estados Unidos, você acha que a gente tem condições da gente caminhar para um acesso melhor e talvez para uma receptividade melhor dessa questão da cannabis medicinal ou até mesmo da cannabis industrial? Como é que você está pensando nisso hoje em dia? Porque, eu não sei, a maioria das pessoas dizem que apesar de fazerem uso legal de CBD, também sofrem preconceito e, né, eu até gosto de fazer uma brincadeira. Outro dia, a gente estava falando sobre uma paciente que está usando CBD e eu comentei com meu pai e ele fez uma brincadeira, você agora também é maconheira? No caso dele, eu sei que foi uma brincadeira, porque ele conhece, ele sabe da minha militância, que eu fico provocando e etc, mas foi uma brincadeira que, na verdade, isso acontece no dia a dia. Então, como é que foi essa recepção e o que você acha do Brasil nesse plano agora, do plano canábico, né, que está em desenvolvimento? Olha, Fábio, sendo muito sincera, eu acho que a gente tem que
pensar no que vai ser melhor para a gente, certo? E, sinceramente, os efeitos da cannabis medicinal, os efeitos que a cannabis medicinal tem, eu acho que eles podem ser muito estudados, porque não vai, a cannabis ela não vai tratar apenas a questão da dor, na verdade. Trata uma série de outras patologias, né? E a gente precisa... eu acho que aqui no Brasil, realmente é importante que haja esse debate, porque tem que ter descriminalização, sim, porque existem muitos benefícios que a cannabis pode trazer para a vida das pessoas. E é necessário que haja essa descriminalização, para que a gente possa usufruir do efeito medicinal que a própria planta tem. Entendeu? Que, querendo ou não, já vem de muito tempo. Os índios utilizavam várias gerações antes da nossa, sabe? É necessário que haja, assim, a descriminalização, porque com isso eu acho que a cabeça da população vai mudar. O negócio não é, eu não tomo meu remédio para ficar doidona ficava com morfina. Com certeza. Sabe? Opioides, né? E eu não tenho nenhum tipo de efeito colateral, sabe? Todo mundo fala, porque você virou maconheiro, isso também eu já ouvi essa piadinha, e não é bem assim. Não é bem assim, sabe? Eu estou preocupada em ter qualidade de vida. E hoje eu sei que a cannabis medicinal me traz isso. Eu sou a favor, sim, dessa questão da descriminalização. Em vários outros países, até muito mais desenvolvidos que a gente, Estados Unidos, na Califórnia, tem um leque enorme. Você usa, não só na Califórnia, como nos Estados Unidos, Canadá, Holanda. Israel, eles têm isso muito... Portugal. Já é uma coisa que realmente é utilizada medicinalmente falando, para a medicina, e as pessoas têm tido bons resultados com isso, sabe? Eu acho que um grande problema para essa questão da descriminalização assim, desculpa até a sinceridade de falar isso, mas eu acredito que pode influenciar muito, porque o custo não é tão caro como é dos outros medicamentos. A indústria da medicina, né? Os grandes, a indústria na verdade... farmacêutica pode não tem um interesse, talvez, em fazer esse remédio acessível, né? De tão fácil acesso para todo mundo. Fazer uma coisa acessível, porque não é uma matéria-prima cara, né? Como é o ópio, por exemplo, da papoula, com as plantações, essas coisas todas, que são medicamentos que são bem mais caros e que não vai te trazer nenhum, por exemplo, a cannabis não vai te trazer nenhum outro tipo de problema, não vai te desencadear um problema secundário. Não vai trazer reflexos, né? Reflexos piores. A gente... aqui no nosso canal, Tati, a gente está tentando resgatar exatamente isso. A gente conta a história desde quando eles usavam a cannabis para medicina, desde a medicina chinesa lá em Sun Sheng Nung, lá o nome dos japa que eles fizeram falar aqui, Sheng Nung. Eles já utilizavam e a gente perdeu essa cultura por preconceito e xenofobia. E que agora a gente está resgatando, está tentando resgatar. O nosso papel aqui é um papel educacional e eu gostaria, por ser um papel educacional e um papel que principalmente só vai fazer efeito quando a gente tem uma troca, eu gostaria de reforçar e de novamente agradecer a sua participação, o seu depoimento aqui no nosso canal, de ter contado a sua história. Por mais as pessoas pensam que não, mas quando se escuta essa história vindo de pessoas reais, né, de casos concretos, elas pegam um pouquinho mais de credibilidade e perdem um pouco do preconceito, porque às vezes muitas delas têm empatia e se colocam no lugar daquela outra pessoa. Então eu acho que esse o nosso intuito, a gente tenta atingir as pessoas mais pela empatia, mostrando que essa causa de alguma forma pode trazer um benefício, uma melhor qualidade de vida, sem trazer reflexos, é uma forma barata, uma forma acessível, e que o Brasil, né, precisa evoluir e aproveitar esse trem para a gente poder crescer. É necessário. Hoje em dia são pouco, assim, no Brasil inteiro, para a quantidade de médicos que temos, eu acredito que a quantidade de prescritores, pelo menos dentro da Abrace ou outros médicos que optam
pelo uso do cannabis, ainda são poucos perto do que ainda pode ser feito por nós. Mas, como paciente, eu digo que isso realmente é uma terapia que vale a pena. Que bom. Que vale a pena. Beleza, muito obrigado, viu, Tati? É isso. Espero que você siga aí depois também o nosso conteúdo. A gente vai pegar depois o seu Instagram pra gente mostrar aqui, ó. Tá. Mostrar aqui. E muito obrigado. Gratidão demais por você ter contado essa história aqui, tá bom? Precisando, então é só falar comigo. Beleza, tchau. Obrigadão. Estou à disposição de vocês. Tá bom, obrigado. Tchau. Vocês viram aí a história da Tati Pagi. A Tati, ela representa 10% da população mundial que sofre de dor crônica neuropática. Então, se você acredita que você sofre desse mal, você faz tratamento e acredita que você talvez possa melhorar um pouquinho da qualidade de vida, procure uma dessas associações que a gente indica, a Abraça Esperança, a Abracan, a PEP, a Agape, são várias as associações que tratam hoje da causa canábica, que tratam da cannabis medicinal. Espero que vocês tenham gostado desse depoimento da Tati de hoje. Esse foi o nosso primeiro depoimento com relação a dores que estão sendo tratadas com CBD, mas a gente já tem muito mais conteúdo para poder trazer para vocês. Não esqueçam de dar o like se você gostou aqui do vídeo, de seguir, ativar as nossas notificações, de contar para os amigos que precisam, das pessoas que você conhece que sofrem de diversos males e que a gente vai contar para vocês aqui nos nossos conteúdos, para chamar eles para conhecer o nosso canal e a gente compartilhar. Não deixe também de fazer os seus comentários aqui embaixo para a gente poder, com esses comentários, trabalhar o nosso conteúdo, trabalhar o nosso estudo, trabalhar minha voz. Eu sei que eu sou mais ou menos bonito, não sou tão bonito assim, né? Minha mulher, acho que eu sou bonita, minha mãe também, mas a gente vai melhorando, deixando tudo mais bonito, melhor, mais acessível para vocês e para a gente entregar um material excelente, beleza? A gente se vê no próximo episódio do Mundo da Cannabis.